seja, só para dar uma ordem de dívida, ele se enquadra como nível 1. Tá? No cenário nacional, 90%, um pouquinho mais, 90 e pouco por cento de Minha Casa Minha Vida, nível 1. Ou seja, o empreendedor só tem que apresentar um único termo de compromisso e esse termo de compromisso automaticamente vai ser a análise do fundo. Faltou dizer uma coisa muito importante, que afinal de contas pesa no bolso. Eu costumo brincar que o IPHAN é a mãe da República porque não cobra nada. Nós somos os únicos órgãos que atuam no licenciamento ambiental que não cobra um único real para tudo isso que vocês viram aí, tá? A gente não cobra nada, nem para emissão da licença. Eu acho isso um absurdo. Enquanto cidadão, não digo nem como servidor não, acho isso absurdo, porque existe um outro princípio no licenciamento, e aí, por favor, os colegas aqui, se eu estiver cometendo alguma equívoco, me corrijam, fique à vontade, que tem que ser repassado para o ente privado todos os custos do Estado, porque é o interesse dele em fazer o licenciamento. Então, por isso que todos os órgãos ambientais cobram. Porque não só existe o princípio do poluidor pagador, se não me engano, que é o que embasa tudo isso, que o empreendedor, cabe ao empreendedor arcar com os custos perante aos órgãos de licenciamento. Mas o IPHAN não cobra. Enfim, isso é uma boa notícia, mas agora, brincadeiras à parte, a gente não cobra porque, para cobrar, segundo os colegas da GEGO, a gente precisaria de uma lei, e a nossa lei que faz... É engraçado isso, eu não entendo. A gente tem uma lei que nos permite multar, mas não tem uma lei ainda que nos permite cobrar, enfim. Enquanto isso, a gente vai gastando dinheiro da viúva. Só para que vocês tenham uma ideia, o IPHAN gasta por ano, só com licenças ambientais, e publicação no Diário Oficial, em torno de R$1,5 milhão por ano. Alguma outra pergunta? Eu queria fazer um esclarecimento antes da pergunta. Quem tiver qualquer dúvida, que não, por acaso não seja sanado aqui, no site do IPHAN, www.ifan.gov.br, entra na aba licenciamento, nós temos lá disponível a instrução normativa e um PDF de, se não me engano, 60 páginas com dúvidas frequentes, igual aquela daquela de empresa que coloca dúvidas frequentes. A gente fez um de dúvidas frequentes para que a população, os órgãos ambientais, sobretudo os colegas técnicos do órgão que trabalham, porque é tudo novo, para todo mundo possa. E também vou deixar um e-mail aqui de consulta, licenciamento@ifan.gov.br. Qualquer dúvida, necessidade de contato, se precisar que a gente volte aqui, licenciamento@ifan.gov.br. Obrigado. Parabéns pela exposição. Meu nome é Zedequias, sou do Ministério Estadual, sou promotor de justiça na defesa do meio ambiente, patrimônio cultural e outros interesses de desafios. Então, eu vi na sua exposição que você falou em licença do IPHAN, falou em autorização do IPHAN e falou em parecer do IPHAN. Aí a pergunta que eu falo, Zé, como é uma atuação dentro do licenciamento ambiental, a manifestação do IPHAN, qualquer que seja o nome dela, vincula o órgão ambiental? É isso? Sim, assim, eu sei que isso é polêmico, eu vou dar a resposta do ponto de vista institucional, tá? Você vai entender o que eu estou dizendo. Vincula porque a gente entende, e os procuradores do IPHAN entendem, que a competência em matéria de prevenção e dano ao patrimônio cultural é exclusivo do IPHAN. Ou seja, a competência da licença ambiental, indubitavelmente, e isso a gente não questiona, é do órgão ambiental, sem dúvida alguma. Só que para ele emitir essa licença, ele precisa se subsidiar, seja dos seus técnicos, em matéria de matéria ambiental, seja dos órgãos que precisam se manifestar em matéria que não seja de sua competência. E aí é que está o ponto. Por quê? Porque não há, eu disse isso no início da minha apresentação, o licenciamento ele não pode se tornar uma espécie de oásis da legalidade, no sentido que, dentro daquele procedimento jurídico-administrativo, leis não sejam observadas, leis não sejam cumpridas. Há leis federais que acautelam bens, ponto. Essas leis precisam ser observadas no processo de licenciamento, independente da instância em que esse licenciamento ocorre. O que acontece, e aí eu compreendo perfeitamente, é o seguinte: vamos supor, o IPHAN
a gente chama de manifestação conclusiva, que é a anuência à licença, né? Quem emite a licença, a competência da licença é do órgão ambiental. Isso a gente não imagina, de longe ninguém está questionando isso. Mas a gente manifesta conclusivamente para oferecer subsídio à licença que vai ser emitida. Ou seja, a licença ambiental, lato sensu, ela precisa contemplar aspectos que muitas vezes não são de competência do órgão ambiental, em matéria federal, sobretudo. Quem diz a respeito, por exemplo, de entrada de ações em terra indígenas, quem tem a atribuição e a competência legal para isso é o IFAM, é a FUNAI. Então, não pode, seja o órgão ambiental, seja qualquer órgão, dizer assim, olha, vai lá e constrói essa caixa d'água dentro da terra indígena. E para fazer isso, ele tem que consultar as instâncias daquele direito. Esse é o nosso entendimento. Agora, eu sou muito transparente, tá? Eu não fico com demora. Evidentemente é o seguinte, o IFAM emite um posicionamento, olha, o posicionamento do IFAM é esse, favorável, pode emitir a licença. O IFAM emitiu um posicionamento, olha, nosso posicionamento neste local, não, tem que chegar para o lado, no caso do Comper. Mas vamos supor, o órgão ambiental vira e fala, dane-se, não vou seguir o seu posicionamento, vou fazer a obra. O IFAM tem a prerrogativa de embarque. E aí, por isso que eu falo, não só o Ministério Público, como o IFAM podem embargar a obra. E é a última coisa que a gente quer, porque a gente sabe os desdobramentos políticos disso, quem perde a população, aí vai ficar o IFAM embargando obra, todo jeito. Eu repito, a gente tem que, se a gente consegue construir, porque veja, é uma política nacional de meio ambiente. A política de meio ambiente, ela não é federal, correto? Esse é o ponto. Então, por isso que eu digo, ou temos uma política nacional de meio ambiente, ou vamos trabalhar de forma reativa a cada caso a caso, embarque, judicialização e por aí vai. Não é isso que a gente quer. A gente quer construir uma rede dentro dessa política nacional de meio ambiente, para que a gente possa atuar de uma forma sincrônica, com o mínimo de sincronismo com os órgãos envolvidos. É difícil? Bastante, mas a gente tem que começar. Eu gostaria de fazer uma segunda pergunta, e aí encerra a minha manifestação. Pois bem, uma análise mais aprofundada do ponto de vista arqueológico é feita, regra, lá na resolução número 1 de 86 do CONAMA, por via do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental. Essa é uma situação. Agora, a questão que não quer calar, vamos assim dizer, é exatamente o seguinte: como é que fica o licenciamento dos estados, dos municípios, no nível de uma atuação que não exige um estudo tão qualificado? Às vezes é um só profissional que é contratado para operar um projeto ambiental para embasar uma licença ambiental. E aí, como que o IFAM entraria numa questão como essa? Por isso que a gente fez esse documento, porque seria irresponsável da nossa parte se a gente quisesse virar aqui e fazer um discurso assim, olha, sabe os empreendimentos que vocês licenciam? Todos têm que passar pela gente. Não é isso. A gente está dizendo aqui, existe uma gama de empreendimentos cujo rol está ao final da gestão normativa, em que eles conferem potencialidade de dano ao patrimônio por suas especificidades. Esse rol, então somente esse rol, nós queremos imiscuir no processo de licenciamento. Agora, é aquilo. Vou dar um exemplo aqui e o que eu vou contar não é um exemplo real. Todo mundo conhece aqui o empreendimento Luz para Todos? Imagina que sim. É um empreendimento social que não tem projeto básico prévio, porque ele literalmente vai na picada querendo achar aquelas populações que não possuem luz para levar a iluminação, uma coisa fantástica, um projeto de razão social. Pois bem, houve um caso em determinado estado, aí eu vou me reservar os direitos, que houve um embargo, inclusive com o Ministério Público ajuizando na questão do IFAM em relação ao empreendimento. Ora, nós entendemos que empreendimentos dessa natureza sequer precisam passar por a gente, porque são empreendimentos que, do ponto de vista técnico, conferem nenhum ou quase nenhum impacto ao patrimônio. O Luz para Todos é um poste, literalmente. Então, você contratar um estudo ambiental para um empreendimento como esse, muitas vezes você inviabiliza o próprio empreendimento. Então, por isso que eu digo, fiquem calmos que nós trabalhamos com racionalidade. O que está no escopo da gestão normativa são coisas críveis, que são possíveis de serem realizadas,
desde que haja esse trabalho minimamente sincrônico. Porque a gente reconhece o tema, não dá para achar. E aí é o famoso achado fortuito. Vamos supor que lá no ilustrator, colocando um poste, se encontrou um sítio arqueológico. Esse é o achado fortuito. Agora é diferente, você vai construir uma termoelétrica, você vai terraplanar uma área gigantesca e aí você vai impactar 20, 30 sítios arqueológicos. Isso não tem nada de fortuito. A possibilidade disso acontecer é muito grande, até porque dependendo da região, eles têm indicadores históricos de terra indígena, sítio arqueológico, jacatá escada, por aí vai. Então, esse tipo de situação, veja, licenciamento ambiental não é só prevenção e precaução, é tomada de decisão, mas com cruzamento de informações. Se eu tenho um empreendimento de baixo potencial arqueológico, de baixo potencial impactante, numa área de alto potencial, e aí eu vou trazer de novo um exemplo. É diferente eu construir uma obra de cabeamento, por exemplo, de rede de esgoto, por exemplo, talvez na Avenida Paulista, vou ter, provavelmente, aqui vou pegar outras tubulações, já construir, etc. Esse potencial dessa obra de impacto ao patrimônio é quase que zero. Não vou falar zero, porque sempre há algo imprevisto. Mas é diferente de eu construir essa mesma obra de embutimento de fiação ou de esgoto em Ouro Preto. Tá? Em Ouro Preto, aí a coisa já continua. Então, é o seguinte, utiliza o aspecto meramente tipologia de obra e não cruza essa informação com outras informações de gestão, a gente vai cair no falso negativo ou no falso positivo, em achar que tubulação vem da Paulista, ok, Ouro Preto aqui não, Ouro Preto não é ok. Então, se a gente não cruzar esses dados, a gente não vai conseguir atuar de maneira adequada. Então é isso, a ação normativa ela vem trazer racionalidade nesse aspecto, porque quando o empreendedor é interessado em entregar a ficha de caracterização de empreendimento dele, assim, ele vai dizer, é um protocolo de intenções, meu empreendimento é isso, ele é na área tal, ele vai ter que apresentar um shapefilezinho do empreendimento dele, automaticamente o IFAM vai analisar aquilo em 15 dias apenas, 15 dias, e vai dizer, não, aqui, ó, seu empreendimento é a tubulação da Avenida Paulista, não precisa nada. Ou seu empreendimento é uma termoelétrica, aí precisa de estudo, seu empreendimento é uma linha de transmissão, seu empreendimento é uma usina hidrelétrica. Então é esse primeiro documento que faz com que a gente possa dar esse distinto tratamento a coisas que de fato precisam ser tratadas de maneira distinta. Porque senão, nem na área ambiental é assim, nem os órgãos ambientais, seja estadual, municipal, federal, pedem a rima para tudo. Não há sentido o IFAM achar que tem que pedir pesquisas aprofundadas em absolutamente tudo. Esse documento vem exatamente para isso. A gente está falando a mesma língua. A gente entende que determinados empreendimentos... tem um nível anterior que eu não coloquei aqui, que é o não se aplica. O empreendedor vai preencher a ficha e aí ele não vai ter nem que entregar o termo de referência, o termo de compromisso. Não se aplica, não se aplica. O IFAM vai dizer, não se aplica. Vai mandar para o órgão ambiental dizendo, é o caso do poste do explorador, nós não vamos participar desse processo de licenciamento. Eu sei que isso é muito duro de ser dito por alguém do IFAM e do patrimônio. Por quê? Vocês do Ministério Público, acertadamente, com a atribuição, missão institucional de vocês de tutelar e proteger também o patrimônio, muitas vezes nos questionam a respeito disso, mas eu acho que tem que haver o reconhecimento que é impossível proteger tudo. Então, por exemplo, quando a gente criou essa instituição normativa e a gente foi discutir isso em audiência pública, no Ministério Público, o pessoal da quarta Câmara, do promotor Marcos Paulo lá de Minas Gerais, do Ministério Público Estadual, eles bateram muito na questão do nível 1 e do não se aplica. E aí a minha pergunta para os colegas do Ministério Público foi, na área ambiental, tudo é rima? Na área ambiental, tudo se pede um licenciamento? Na área ambiental, tudo se licencia? Há coisas que sequer são licenciáveis, são autodeclaratórias. Portanto, não pode o IFAM trabalhar sem uma perspectiva real de que há coisas que o cara entrega um documento e ele recebe a licença dele. Então a gente precisa mudar. Se a gente quiser mudar isso, não vai começar pelo IFAM. Porque o IFAM se insere na política de meio ambiente. Então a gente muda a política de meio ambiente primeiro e aí depois a gente reinsere o IFAM nessa história. Porque não dá para pedir para o IFAM solicitar estudo de todo e qualquer tipo de empreendimento de ser licenciado, quando nem mesmo a área ambiental faz isso. Esse é o ponto. Bom dia a todos, meu nome é Fábio, eu sou do Ministério Federal, trabalho com o meio ambiente,
com a história cultural e também com a questão indígena, aqui no estado de Roraima. Parabéns pela exposição, bastante esclarecedora. E eu vejo que você vem desenvolvendo um trabalho de tentar criar essa rede de relacionamento com os estados da federação. Apresentar a instituição normativa, apresentar o papel do licenciamento. E eu gostaria de saber, você provavelmente já passou por outros estados, né, como você bem disse, como está sendo a receptividade dos órgãos ambientais estaduais, municipais e outras unidades da federação a esse papel do IFAM. Como você tem visto, qual é o seu diagnóstico? Ótima pergunta, obrigado por fazê-la. A gente tem uma situação muito heterogênea. A gente tem desde estados que solicitaram um enquadramento mais rígido do ponto de vista do IFAM, e assim, eu posso citar o caso Espírito Santo e São Paulo, que pediram que tivesse um enquadramento. Não, tem determinados empreendimentos aqui que a gente não, o órgão ambiental não pede estudo, então a gente precisa do IFAM, os técnicos falando, né, para conseguir força para... Não, gente, não é assim que se trata. Então, assim, São Paulo é o estado que hoje eu posso falar que tem o melhor... E isso para mim foi uma surpresa, porque eu falei, é o estado que mais licencia no país. É a maior carteira de empreendimentos licenciados no país. Vocês sabem o que eles querem fazer? Eles querem assinar um documento. O governador Geraldo Alckmin quer assinar um documento com a presidente do IFAM, replicando nos termos da portaria interministerial, só que no caso governo e federação, a observância integral da gestão normativa. Então a gente tem desde esse caso, que no caso de São Paulo, até casos em que aí se me permitam, assim, e que a gente vem aqui para construir, não é a gente está tentando reverter, que é o estado de Roraima, que a gente já vai fazer um ano de gestão normativa e a gente tem zero empreendimento do estado de Roraima que tenha sido passado por meio do IFAM. Então, assim, aqui na região norte a gente tem já, de certa maneira, consolidado com a Amazonas a observância da gestão normativa, com o órgão do estado, com o órgão do município a gente ainda está, os órgãos municipais engateando um pouco, mas já começando o processo. Que eu tive lá no passado, estou indo lá daqui a um mês, a gente já tem o órgão do estado demandando o IFAM de maneira regular, sobretudo em loteamentos. Lá no Acre, no loteamento, a gente está até para firmar um documento com o governo do estado. O governo do estado tem tido uma articulação muito legal lá no CONAMA também, de representantes. Então, assim, é muito heterogêneo. De uma maneira geral, a gente sabe das dificuldades da região norte, de uma maneira geral, de pessoal, de técnico. É dificuldade de serviço público, é a realidade do Brasil, a gente sabe como é que é. E a gente está aqui para isso, para começar a construir. Mas a gente pretende, com esse reunião de hoje, começar a mudar esse quadro, porque a gente está com um estado que tem um patrimônio cultural importante, como o estado de Roraima, mas que com um ano de gestão normativa é zero. E assim, só no zero a gente só tem Roraima e Amapá, nenhum outro estado da federação. Nenhum. Bom dia a todos. Eu sou Jaine e trabalho na Biblioteca Pública do Estado. Eu gostaria de parabenizar o senhor Roberto, são muito importantes as explanações. Roraima é muito estranho. Eu sou roraimense e aqui a gente tem visto os maiores absurdos com relação a isso. Principalmente a minha preocupação é exatamente a preocupação do Dr. Dedê Quias com relação a essas comissões que são montadas para assinar e aprovarem esses licenciamentos. E, por exemplo, nós temos há pouco tempo a demarcação da área indígena Raposo Serra do Sol. E lá foi assim um documento fraudulento, não sei nem se seria essa palavra,
mas pessoas que não tinham a mínima competência assinaram o documento. E hoje nós estamos, o Estado inviabilizado no sentido de que, a maior parte do Estado são áreas indígenas, áreas de preservação ambiental e áreas outras, né, que dificultam o desenvolvimento do Estado. Quer dizer, esse é um caso. Outro caso, vamos dizer, na questão urbana. Boa Vista, a gente tem visto Boa Vista crescer. Então, aqui mesmo, próximo onde nós estamos perto do Igarapé Mirandinha. Então, tem casas, as pessoas, a Prefeitura de Boa Vista, ao longo desses anos, tem sido muito permissiva, no sentido de deixar que as pessoas façam casas em locais inapropriados. Que a gente vê que a gente é daqui, sabe que ali é um lago, sabe que ali é um igarapé que não enche todo ano, mas um dia ele vai encher. Porque nós temos 63 anos de idade, já vimos alguma coisa assim, uma cheia muito grande. Então, no dia que isso acontecer, vai ser um para acertar com esse pessoal todo, as casas indo embora, aquela confusão, e a gente vendo que aquela pessoa é de fora, chegou aqui em Boa Vista, preferiu fazer a casa num local mais próximo do centro, e a prefeitura deixou. Quer dizer, facilitou a água, vai lá e a pessoa paga a água, paga a luz, e a prefeitura deixou. Isso nós temos aqui no Mirandinha e temos no Igarapé Caranã, né? E além do Messejana e do Caxangá, que todos vocês talvez não saibam, nem o que eu estou falando agora nesses igarapés, mas são todos no centro da cidade. Então, isso me preocupa. E aí, eu queria, de parabéns ao IFAM por estar fazendo isso aqui, mas é importante que a gente trabalhe em rede. Essa questão da rede, vamos dizer, essa teia que nos una e que a gente possa deixar acesso para a população para saber o que está sendo feito. Porque para a população poder participar, dizer, nós não concordamos, ou então nós concordamos. Ou então, no sentido assim, vamos dizer, aqui em Roraima nós estamos com um problema sério de luz, de energia. Tem que passar ali o fio da energia dentro da área indígena. Alguém está interferindo isso aí. Quer dizer, vamos olhar hoje qual é a condição dos nossos índios, vamos dizer. São pessoas que já têm contato vamos dizer, com o mundo do branco, a cultura, usam celular, precisam desse celular. Tem postos indígenas atrás de cada comunidade indígena. Há 4 anos atrás, por exemplo, eles foram reivindicar sem roupa, dizer que eles viviam sem roupa. Nós não vimos índios sem roupa, vamos dizer. Eles se vestiram daquela forma para reivindicar. Então, tem que haver participação popular para que a gente possa optar no sentido de que aquilo ali vai ser bom ou não vai ser bom para a maioria. Porque, afinal de contas, nós estamos passando por um impasse. Obrigada. Bom, obrigado. Sua fala não chega a ser uma pergunta, mas eu gostaria de pontuar algumas questões. Você, na sua fala, aborda muitos aspectos, eu não sei se eu vou conseguir dar conta de todos, mas assim, vamos lá. Participação popular. No licenciamento é fundamental. Inclusive, o instrumento da audiência pública, ele mais do que desejável, ele é um pré-requisito para alguns tipos de licenciamento. A população tem que se fazer presente nessas audiências públicas e essas discussões elas têm que tomar corpo dentro da sociedade, sim. Porque a gente tem que discutir, e eu repito isso, que tipo de desenvolvimento que a gente quer para o nosso Estado, para o nosso país. A que preço, a que custo, sob quais condições. Então, quando você tem um processo de licenciamento transparente,
Eu não vejo por quê. Licenciamento. Ainda mais agora com a lei de acesso à informação publicada. Todos os órgãos públicos, veja, o IPHAN, se qualquer cidadão, qualquer um de vocês aqui, não precisa ser nenhum dos colegas procuradores aqui presentes, entrar com pedido de lei de acesso à informação a qualquer documento e a qualquer processo de IPHAN, nós temos que dar a vocês em pouquíssimos dias, é obrigação. Então não vejo razão nenhuma para qualquer tipo de processo de licenciamento ser feito sem conhecimento da população. A despeito das audiências públicas também previstas em lei. Isso é um aspecto, porque do contrário, não há o que esconder. O que nós vamos esconder da população? Nós somos servidores públicos, o processo é de interesse público. Tudo tem que estar transparente. Inclusive agora a gente está com um projeto para disponibilizar no próprio site da internet, não só os estudos, mas também os pareceres técnicos. Sabe para quê? Para dar visibilidade ao posicionamento institucional. Porque parecer técnico que fica engavetado dá margem a desvio técnicos. Então o técnico que vai assinar ali o documento, anuindo com a licença, ou dizendo sim ou dizendo não, ele vai pensar duas vezes no que ele vai escrever, porque vai tudo no site. Então não precisa nenhum cidadão requisitar, não precisa. Então assim, quando você tem transparência, não há o que esconder. Por que nós temos que ter um licenciamento e que as coisas não são abertas? Não há justificativo. Se tivesse algum empreendimento com necessidade de sigilo, esses empreendimentos têm um rol de lá, empreendimentos militares, etc. Mas não estão tratando disso aqui. Então essa é uma questão que eu acho importante. Acho que é importante que a população se aproprie do instrumento de licenciamento e reivindique suas questões. Com relação à questão indígena, ela é muito complexa e até por conta de ser do IPHAN e não da FUNAI, e por respeito aos colegas da FUNAI, eu vou me reservar a não comentar. Só quero dizer um único aspecto, que não vale apenas para a questão indígena. Veja, no Brasil, em todo o estado, em todos os estados, em todo o território nacional, em algumas áreas, a gente tem a completa ausência do Estado. Completa ausência do Estado. Em algumas áreas não existe nenhuma política pública que se faça presente. Portanto, muitas vezes, para determinadas comunidades, o licenciamento, e aí eu não estou entrando no julgamento de valor, é uma constatação. O licenciamento é única e tão somente a única forma de que o Estado se faz presente e alguma política pública, forçando muito a barra em chamar licenciamento de política pública, passa próximo à área que eles habitam. Aí eu vou deixar uma pergunta para reflexão, não precisa me responder. É justo ou não é justo essas pessoas se agarrarem a isso para conseguir aquilo que elas nunca tiveram? Quem sou eu para responder? Eu moro em Brasília. Bom dia. Meu nome é Cirado, eu sou funcionário público da Prefeitura de Itacaí, no caso do Meio Ambiente. Eu queria fazer duas perguntas para o senhor, no caso, que é referente a tombamento e fiscalização. A primeira pergunta sobre tombamento é que a Prefeitura de Itacaí, prédio em si, foi construído no ano de 1976. E as especulações que Oscar Niemeyer projetou o prédio. Aí eu queria saber se esse prédio pode ser tombado e se for, o funcionário pode trabalhar ou vai ficar tipo museu. Vai ter que sair. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é sobre fiscalização. Sobre o sítio arqueológico Corredeira do Engenho. Inclusive a placa lá, o ícone, que está tombado, né, pela União. Não é tombado não, é sítio arqueológico. É uma distinção legal entre uma coisa e outra. Tá. Mas eu explico. Aí o que acontece? Sobre fiscalização desse sítio arqueológico, né? Tem vários artefatos arqueológicos que foram lá. Né? Eu quero saber como é que é feita a fiscalização por conta de vocês e eu, como professor de ambiente, como é que eu posso fazer para fiscalizar também esse patrimônio cultural nacional. Com relação à fiscalização, a superintendente ela vai se pronunciar porque ela tem mais informações do que eu, aqui com relação ao Estado. Em relação à sua pergunta do tombamento. Não, o tombamento não inviabiliza o prédio, não. O termo tombamento é porque antigamente vai-se para o livro do tombo, o livro em que esse bem é registrado, por isso esse termo. Na verdade, o prédio
vai continuar, caso seja tombado, sendo utilizado da mesma forma. Vou dar um exemplo, esse prédio poderia estar tombado e nós aqui conversando e falando não há problema nenhum. Muito pelo contrário, prédios tombados, sobretudo os históricos, eles só são conservados se eles são usados. Se você deixa um prédio abandonado, ele vai ruindo. Então não só possível, como é desejável que um prédio seja tombado. Agora, para um prédio ser tombado pelo IPHAN, é o que eu falei, é um processo complexo, tem que ter um pedido de tombamento, uma instrução de processo de tombamento, o Conselho Consultivo do IPHAN tem que analisar e aí, se chegar à conclusão de que é um bem que merece de relevância nacional para a população brasileira, ele é tombado. Não é um processo simples, não. É um processo complexo. O que não inviabiliza que se o cidadão comum de qualquer cidade solicite para o seu órgão municipal de patrimônio ou para o seu órgão estadual o tombamento municipal ou federal desse mesmo bem, porque aí ele vai ser acautelado, chancelado leis do estado e do município. É porque o tombamento do IPHAN, esse bem tem que ser emblemático para todo o país. E isso não desmerece em nada, como eu disse no início, os bens locais, que muitas vezes a população insiste nisso porque são inúmeros os casos. A população tem mais apreço, mais identificação e mais simbolismo, mais carinho, se queira dizer, nessa linguagem, muitas vezes com um bem tombado municipal ou estadual, até do que um bem federal, que é enfim, que obedece a outra lógica técnica, política, enfim, então não está problema nenhum, não. Aí, com relação à fiscalização, a mãe vai falar. Então, em 2012, o IPHAN instruiu o processo para justamente fazer a sinalização desses sítios. Então, alguns sítios que já são considerados patrimônios cultural do Brasil, justamente por serem sítios arqueológicos, estarem cadastrados, existe um cadastro nacional de sítios arqueológicos, onde esses sítios estão inscritos, então eles já são considerados patrimônio. Em 2012, o IPHAN abriu um processo para sinalização do sítio Pedra Picada, sítio arqueológico Ruínas do Forte São Joaquim, Pedra do Sol de São Luís Anauá e Corredeiras do Penterê. Essa fiscalização, existe um plano de fiscalização dentro de cada superintendência, que é submetido ao CNA, que é o Centro Nacional de Arqueologia em Brasília, e esses sítios são fiscalizados a cada 6 meses. Em junho, né? Nós temos uma previsão de irmos lá em junho. Nós chegamos lá no final do ano passado, não foi, Pedro? Isso em novembro. Então, nós fazemos a fiscalização com os arqueólogos, quando dá para acompanhar, eu acompanho, e aí é feito um relatório, é gerado um relatório técnico, informação técnica a respeito dessa fiscalização, que é um documento público, tá? Quem quiser ter acesso a esses documentos, ele está disponível na superintendência. Se eu quiser nos procurar depois, teremos imenso prazer em ajudar vocês em relação, de repente, uma fiscalização conjunta, né? Não sei, a gente pode ver alguma forma de resolver isso. A parceria com os municípios é sempre bom, porque o município de Caracaí, imagina, nós não podemos estar lá todos os dias, como em São Luís Anauá, que tem a Pedra do Sol, então qualquer problema, geralmente entra em contato com a gente. Olha, tem gente rondando por aqui, tem gente que veio fazer uma pesquisa aqui, vocês têm conhecimento disso, então é importantíssima essa parceria. Uma coisa que a experiência que quem trabalha no IPHAN sabe, assim, olha, melhor fiscal não é IPHAN não, melhor fiscal é a população, tá? A população não tem fiscal melhor que a população, seja com relação ao tudo, ao risco, ao bem comum, às nossas praças, nossas ruas, aquilo que eu estava conversando com ela. O melhor fiscal que, se a população está de olho, se todo mundo está envolvido, é muito difícil você conseguir decretar um bem, um patrimônio. Óbvio que existe o comportamento desviante, o vândalo, etc. Mas se a população de fato abraça determinado patrimônio cultural, dificilmente ele vai ser detonado. Com relação à questão indígena, me permita, porque eu realmente não me aguento, eu queria só fazer um comentário essa coisa de roupa ou não roupa. E ainda dentro dessa questão que eu deixo para reflexão, não é um julgamento de valor não. Vou dar um exemplo pessoal. Meu nome é Roberto Stanco, eu tenho ascendência italiana. Se eu conseguir um passaporte, uma cidadania italiana, eu usar uma gravata italiana, um terno italiano, eu me torno italiano? Mas não há nenhum preconceito de
se eu virar e disser que eu tenho uma cidadania italiana, uma gravata e uma roupa italiana. Isso aqui não faz a gente. Nem a ausência. Bom dia. Primeiramente, agradecer a palestra, foi muito boa. E aproveitar. Meu nome é Janderson, eu sou formado em transações imobiliárias e estou representando aqui um investidor da cidade. Então, como representante do investidor, ou seja, contratamos as empresas terceirizadas para fazer o licenciamento das obras. A primeira pergunta é a seguinte: tem licenciamento de áreas rurais, ou seja, são áreas já consolidadas do Estado, precisa de licenciamento para financiamento, enfim, da produção agropecuária ou até mesmo de grãos. A pergunta é necessário, já foi até respondido, mas é necessário a consultar esse nosso licenciamento, consultar o IFAM. E a outra pergunta é a seguinte: tirar o parâmetro zero, porque essa palestra veio esclarecer o seguinte: se não estava sendo buscado, então é porque provavelmente estaria sendo um estudo, ou seja, o nosso licenciador pediu o licenciamento, saiu a licença, vamos lá. E mas se ele tiver um sítio arqueológico real, aí eu vou consultar. Então a pergunta é necessário fazer a consultoria em todos os licenciamentos, independente qual a finalidade do licenciamento? Como é que seu nome, entendeu? Janderson. Janderson, obrigado pela pergunta. Vamos lá. A sua resposta, e eu não vou desversar sobre ela não. Ela é sim, não, e eu vou explicar por quê. É necessário desde que o empreendimento se enquadre no rol de empreendimentos ao final da gestão normativa. Entendeu? Porque há categorias de empreendimento. Muito provavelmente empreendimentos, eu já te asseguro que o setor imobiliário, eles necessitam sim consultar o IFAM. Pode ser que o IFAM não solicite um estudo, que ele se enquadre na categoria nível 1 e não se aplica. Aí, o que vai determinar isso é a característica técnica do empreendimento. Mas, teoricamente, sim. Com relação ao fato de tirar zero, veja, eu trouxe aqui um dado e eu gosto de trabalhar para frente. Como diria o Dorico Paraguaçu, talvez os mais novos não conheçam, eu gosto de ver para frente, não para trás. Então, assim, vamos ver para frente. Eu acho assim, tudo bem para trás, não estou aqui querendo imputar culpa, a responsabilidade é isso. Mas acho que tem que construir para frente. Por quê? Você tem um grupo de investidores atrás de você e você vai contratar empresas de consultoria para fazer seu licenciamento. Grupo de investidores, via de regra, eles evidentemente têm interesse no capital que esse empreendimento pode fazer com que eles tenham de volta o investimento depositado, correto? E para isso tem uma coisa importante: prazo. Ou seja, os investidores colocam dinheiro em qualquer empreendimento com uma perspectiva temporal de retorno desse dinheiro, desse capital. E esse prazo está atrelado exatamente ao licenciamento do empreendimento, à construção e à venda desse, correto? Então, tem todo um planejamento que eu tenho certeza que vocês fizeram junto com os empreendedores para que isso ocorra da melhor maneira possível e que todos saiam contentes com os seus investimentos e com os seus trabalhos, seja de consultoria, seja de execução de obras. Não é assim que funciona? Perfeito. E aí, vamos supor, é o famoso faltou combinar com o Ministério Público, faltou combinar com o FAM, faltou combinar com o órgão ambiental. Porque se você faz isso sem a licença do órgão ambiental, seu empreendimento vai ser embargado. Se você faz isso sem essa tal anuência de FAM, que eu vim aqui falar sobre ela, seu empreendimento pode ser embargado. Mas ainda assim, fazendo comigo e fazendo com o órgão ambiental, se você não faz, não está adequado, o Ministério Público fala assim, pode parar a obra que a consulta foi feita num time equivocado. Então veja como os diversos atores que podem acabar fazendo de todo esse planejamento que vocês fizeram, fique comprometido. Por isso que eu digo, gente, licenciamento, do ponto de vista do investidor, é investimento. Porque ele prefere esperar e pagar uma consultoria e fazer o estudo e ter a certeza que a licença ambiental dele sai, do que ele tentar atropelar o procedimento e ficar 3, 4, 5 anos com uma ação civil ajuizada pelo Ministério Público e o empreendimento lá parado. E aí, como é que faz para recuperar esse capital daqui a 5, 6 anos com a obra parada embargada? Então eu falo assim, o risco que se corre frente ao que se gasta é muito pequeno, porque do ponto de vista do IFAM não se gasta nada. O que se gasta são os estudos que estão sendo contratados. Mas os estudos ambientais que são contratados, a parte cultural é tão pequena que se colocar em xeque
uma licença do empreendimento, que muitas vezes, olha gente, a gente está lidando com, vocês sabem melhor do que eu, empreendimentos, desde aquele mais pequenininho, que é o caso que o nosso colega promotor citou, mas desde grandes hidrelétricas, como eu falei aqui, que são uma hidrelétrica dessa parada, como fica, e já ficou, por conta dessa ação civil pública, parada 2, 3 dias, é um prejuízo que é muito mais caro do que se o estudo tivesse realizado. É isso que eu não consigo entender, porque na cabeça do investidor que só pensa em dinheiro, está certo, ele é investidor, ele trabalha no IFAM, ele não quer ter prejuízo. E aí, é simples a matemática. Quanto custa uma hidrelétrica parada uma semana? 8 mil homens sem fazer nada. Quanto custa a pesquisa? É uma matemática que, sabe, eu não consigo entender. É, assim, óbvio que eu consigo, isso tem razões históricas, enfim, o país, as pessoas acham que o Estado não se faz presente, ou que vai conseguir equilibrar, existem interesses políticos por aí. Mas assim, a gente tem que, se a gente quer um país melhor, se a gente diz que quer um país melhor, a gente tem que começar no dia a dia, nossas atitudes cotidianas, nossos procedimentos, em buscar o que é certo, independente do que... O certo é o certo, independente do que é errado. Bom dia, eu me chamo Márcia, eu trabalho na Secretaria de Cultura do Estado. Mas a minha pergunta agora seria como ativista do movimento social Puraqué, que tem como objetivo principal a preservação do Rio Branco. Eu gostaria de saber qual a posição do IFAM em relação à construção da hidrelétrica do Bem-Querer. E a segunda seria, quando o IFAM sabe de uma construção de tamanho impacto ambiental, ele tem que ser provocado ou ele, sabendo disso, ele pode se manifestar? Artigo 8º da Instrução Normativa. Se o IFAM tem conhecimento, o problema é às vezes ter conhecimento. Porque, como eu disse, eu não vejo justificativa, por exemplo, com o órgão ambiental não publicar o início dos seus processos como utilizaria no Diário Oficial. De forma quase sobrenatural isso não ocorre. Então, assim, eu não sei porquê, mas enfim, o difícil é saber. Mas se a gente souber, cabe a gente oficiar o órgão ambiental para dizer, olha, a gente tem que participar desse processo. Que deveria ser algo que o órgão ambiental, ao iniciar o procedimento, já deveria estar, os diversos órgãos para manifestar, porque ele deveria ter um maior interesse em ter a segurança jurídica da sua licença. Por isso, repito, nós estamos aqui. A gente está tentando construir esse entendimento. Aí a gente vai voltar na história do colega. Quanto tempo? O que sai mais barato? Fazer um estudo e deixar 5 mil homens, 8 mil homens parados durante uma semana. Entendeu? Então, assim, então a gente pode. Assim como o Ministério Público pode, assim como qualquer cidadão pode fazer a denúncia. O empreendimento está sendo realizado, não está tendo estudo ambiental, não está tendo estudo corporativo cultural. Qualquer cidadão pode fazer denúncia, seja no IFAM, seja no Ministério Público. Nós somos um órgão de fiscalização. Longe de termos o poder dos colegas do Ministério Público, mas somos um órgão de fiscalização também. Mas, enfim, brincadeiras à parte, qualquer cidadão pode denunciar, o IFAM pode embargar a obra, o Ministério Público pode embargar a obra, o próprio órgão ambiental pode embargar a obra agora. Precisa ficar para a direita. Com relação ao HE Bem-Querer. Bom, vamos lá. Não vou fugir da polêmica. No momento, nós temos a garantia que vamos participar do processo de licenciamento caso ele vá à frente. Por que eu estou falando caso? Porque atualmente não tem sequer estudo sendo contratado. O que tem é o próprio governo estudando possibilidades e viabilidades dessa coisa. E o IFAM já tem assento nessa rodada de discussão que está sendo capitaneada pelo IBAMA. Agora, eu lhe asseguro, assim, do ponto de vista do que eu conheço, assim, dos colegas do IBAMA. Da forma como está sendo discutido, não precisa nem chegar no IFAM. O IBAMA não vai aprovar. Eu acredito, não vou dizer pelos outros, mas eu acredito que o próprio IBAMA não aprove, ou dificilmente aprova a maioria capital. Por exemplo, vai ter que ter muitas alterações. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas como recomendação, qualquer cidadão pode peticionar os estudos que estão sendo elaborados pelo governo para ter acesso. O projeto, da maneira como está, prevê uma série de diques em volta da cidade, porque senão alaga a cidade inteira, não é trecho da cidade não. E aí nessa reunião eu só perguntei assim,
E se tiver um problema com o DIC desse? Ah, não, mas não temos história. Não, temos, isso é chato. E se? Então, assim... Impactar em mais de 5 municípios. Não. Que alagaria provavelmente Boa Vista. Isso, se não fizer o DIC, a cidade inteira fica debaixo d'água. Então, assim, aí é o que eu digo, aí acha que licenciamento ambiental é bobagem, que isso, como diz o Rodrigo Paranaguaçu, avança o progresso, mas não é, gente. Isso aí está lidando com a vida das pessoas. Com a vida das pessoas. Então, assim, eu estou aqui falando, não tenho dados concretos, não sei o posicionamento oficial de Câmara, não sou analista ambiental, mas da forma como eu vi uma discussão inicial, não existe estudo ambiental ainda, está se discutindo muito inicialmente no âmbito do governo, porque existe uma EPE, Empresa de Planejamento Energético, que é que faz essas primeiras avaliações. A população do Estado ela deveria formalmente questionar a EPE sobre esse projeto. Eu sei que isso não foi feito, porque há uma instância do governo que planeja. Se vocês entrarem no site do Ministério de Minas e Energia, fica então aí uma recomendação, porque hoje, graças a Deus, as coisas são transparentes. Dentro do site do Ministério de Minas e Energia tem o plano de expansão de energia no Brasil para os próximos 30 e 50 anos. Portanto, não é segredo de ninguém, está lá. Todas as hidrelétricas que serão construídas, eu planejei se construir. Quando eu digo que o licenciamento ambiental virou quase que tábua rasa para discutir tudo e ausência de política pública, eu discuto isso também. E aí eu vou falar de um cidadão e um servidor como um ativista. Vocês não têm que esperar o processo de licenciamento acontecer para discutir empreendimento. Porque o licenciamento, quando acontece, ele tem um recorte muito definido e um objetivo muito específico. A hora de discutir se o empreendimento vai ou não é na fase anterior, no planejamento ou no máximo antes da emissão da LP. Licença prévia, para quem não sabe, do ponto de vista jurídico, é atestar a viabilidade do empreendimento. Significa que o empreendimento vai sair. Então, quando eu escuto o Brasil afora essa história, não, a gente deu a LP e aí depois a gente vai pedir os estudos, isso para mim, me desculpa, com todo respeito, é uma aberração, porque você está dando o caminhão na mão do cara para ele dirigir, mas dizendo assim, ó, lá naquele sinal, 60 quilômetros depois eu vou perguntar se você tem a carteira. Então, o que eu vejo, do ponto de vista ambiental, às vezes é a banalização do processo de licenciamento, no sentido que LP virou banal. É LP. Não, mas como assim da LP? É LP que diz se o empreendimento do ponto de vista jurídico é viável ou não. Depois pega o estudo, tudo que vier depois é para compensar a pancadaria, para compensar, mitigar o que foi arrebentado, o que vai ser arrebentado. Então, quando eu vejo aí, com todo respeito aos colegas da área ambiental, os técnicos de carreira dos órgãos, anuindo por licença prévias que são emitidas sem subsídio técnico, com essa história de que depois a gente pede os estudos, me desculpa, com todo respeito, mas vocês estão subvertendo a lógica do licenciamento. Concordo plenamente com o senhor. Mais alguém? Podemos almoçar? De tarde a gente volta aqui com uma nova... A Mônica vai falar aqui. Obrigado, gente. Obrigada, Roberto. Só um recadinho. À tarde nós teremos já está confirmado o doutor Fábio e o doutor Zedequias do Ministério Público Federal e Estadual. O CEMAR também já confirmou representantes, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, IBAMA. Então nós temos a previsão de começarmos às 2 horas. Para a gente ter tempo para debate, para conversar bastante. Muito obrigada pela presença de todos.